feedback aí para quem é massoterapeuta, profissional que trabalha com manipulação, né, de articulação, massagem, etc. A respeito dos aquecedores a óleo, no caso aqui o que eu tenho é o da marca DeLonghi Magnum, 110 volts. Ele tem 3 temperaturas e é ajustável, né? Você consegue utilizar todas elas ou o conjunto de todas elas que fica no total de 1500 watts. Fiquei alguns anos procurando um que tivesse um preço interessante, porque eu trabalhei em um ambiente de sauna de clube, onde a gente utilizava esse tipo de aquecedor, e para aquele momento, para aquele local, ele atendia perfeitamente a necessidade que eu tinha. Então, como eu trabalhei 5 anos com ele, fiquei tentando comprar um outro para o meu espaço, né, para o meu ambiente. Pois bem, comprei um em agosto, paguei bem barato, né, R$ 150, já que ele custa de 500 a 800 reais, depende do modelo. É novo, né? Como eu achei um usado em boas condições, né? Ele não está em ótimas condições, mas está em condições de uso. Eu utilizei de agosto para cá, não foram muitas vezes, devo ter ligado ele umas 3 vezes apenas, mas foi o suficiente para perceber que ele não é o ideal para mim. Já utilizei todos os tipos, né, de aquecedores. Esse aqui era o que eu mais usava, porém, para temperaturas muito baixas, ele não é muito eficaz, né? Teria que estar perto do cliente, muito perto, aliás, e demora muitas, né, em torno de 2 horas pelo menos, para um ambiente médio, né? Uma sala como essa aqui, ela não é muito grande, então, para essa sala aqui, seria no mínimo 2 horas para ela ficar numa temperatura agradável. Agradável eu digo em torno de 22 graus, 23 graus, né? 22 graus seria muito bom. Para quem trabalha com massagem, essa temperatura é muito boa para o cliente conseguir ficar confortável. As minhas considerações são que não é o ideal para quem trabalha com massagem, a não ser que ele não seja desligado, porque para que ele atinja uma temperatura agradável, vamos dizer que perto de 21 graus, ele precisa de pelo menos 1 hora, e o ambiente tem que estar todo fechado, com pouquíssima corrente de ar, ou pouca corrente de ar, né? Então, eu acho muito demorado. Para o nosso trabalho, não acho adequado. Foi a consideração que eu cheguei a comparando com outros que eu já usei, né? No ambiente onde eu trabalhava, ele ficava direto ligado, então ele desligava apenas no termostato. Eu regulava aqui a intensidade da temperatura, aqui e aqui, né? O mínimo, o médio e o máximo, né? Que são os dois juntos. E aí eu identificava qual que era mais adequada para a temperatura do ambiente. Mas o espaço onde eu atendia, que era um ambiente de sauna, ele não era um ambiente muito gelado, porque, querendo ou não, saía vapor, saía aquecimento das cabines de sauna. Então o ambiente não era muito frio, né? Apesar de no inverno mais rigoroso, ficava frio, porém, com tudo fechado, não era tanto. E ele ficando ligado por horas, né? Então a temperatura se mantinha estável. Eu conseguia regular no termostato dele. Eu tive uma grata surpresa. Recentemente eu comprei bom, esse aqui foi R$ 160, que não foi caro. Ele novo tá de 500 a 800 reais, né? Dessa marca, DeLonghi.
Eu, nesses aplicativos de compra chineses, eu descobri esse aqui. Porém, os preços na época, quando eu conheci ele, não eram muito interessantes. Recentemente eu vi no Facebook um anúncio de vendas. Resolvi dar uma olhada, né? A pessoa estava querendo R$ 30 nesse aparelho. R$ 30. Fiquei meio assim, porque já no Marketplace não estava confiando muito. Então eu resolvi dar uma olhada pessoalmente, fui. Peguei, paguei os R$ 30, comprei até um umidificador que a pessoa estava vendendo. Tudo ficou R$ 50, né? Então o preço foi excelente. Vamos dizer assim, pela curiosidade, o preço valeu. Se não valesse a pena, se não tivesse interesse, se não fosse interessante, não seria um gasto tão grande. Então eu trouxe para casa e fiz as comparações. Este aqui funciona melhor do que aquele lá. Pra gente que trabalha com massagem. Porque você precisa de um ambiente aquecido, na verdade você precisa do cliente com a sensação térmica agradável mais rápido. Então aquele não vai proporcionar isso no primeiro uso. Aquele lá, ele proporciona uma sensação térmica imediata desde que esteja ao lado do cliente. Tem que estar bem próximo, porque ele demora para aquecer o ambiente em volta. Esse aqui, ele aquece em segundos. Ele já manda, ele tem uma ventilação dentro. Ele já manda um ar quente em cima da pessoa e a pessoa já sente a sensação de calor, a sensação agradável do ambiente imediatamente. Porém, ele demora um pouco para aquecer todo o ambiente. Aquele também. E aquele outro também. Eu percebi que esse aqui aquece o entorno mais rápido do que esse. Esse aqui dá mais ou menos em torno de 0,1 grau por cada minuto. Aquele lá eu não contei, não fiz a medição exata porque eu não cheguei a acompanhar no ambiente. Como ele demora para aquecer o óleo que tem dentro dele, deve ter dado em torno de mais ou menos uns 15 minutos para atingir 0,1 grau. Então, assim, para quem trabalha com massagem, para quem trabalha com fisioterapia, para quem trabalha com terapias em geral, em que a pessoa precisa estar com uma roupa confortável ou até com roupa íntima, por exemplo, no ambiente, para que ele esteja aquecido, esse aparelho eu não acho ideal. Pelo menos não para aquecimento imediato. Se for para deixar ele aquecendo o ambiente durante mais tempo, aí tudo bem, porque ele desliga e continua quente por 15 a 20 minutos. Então ele acaba sendo o mesmo gasto de um aquecedor como aquele. Aquele é de 600 a 800 watts, que é o de lâmpada. Ele tem duas fases. Esse aqui, ele dá 800 watts, né? Na velocidade máxima e na intensidade máxima e na mínima 600 watts, como o outro. Então, só compartilhando a experiência, já trabalho com massagem há alguns anos, né? 23 anos. E a gente sempre tenta compartilhar algumas coisas com outras pessoas, às vezes troca informações. E eu acho que isso sempre enriquece, né? A nossa experiência e ajuda a gente a não gastar tanto com coisas que não são tão necessárias. Então, um aparelho desse é conforto, porém ele precisa ser ligado 1 hora antes do atendimento. Esse aqui você consegue usá-lo imediatamente. O cliente já na maca 5 minutos com o mini aquecedor de frente para ele, digamos que do meio do corpo, da região do abdômen para baixo,
porque se for do abdômen para cima, causa desconforto no rosto, pode ressecar a narina, né? Então, da região do abdômen para baixo, ele já vai aquecer em 5 minutos, já é suficiente para ele proporcionar a sensação térmica agradável. Já aquele não, 1 hora, e aquele outro é imediata, mas ele não se mantém estável por muito tempo, ele demora bastante tempo para trazer uma sensação térmica no entorno. Então é isso, espero ter ajudado quem está interessado em comprar aquecedores.